Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo com pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, cura de almas desta paróquia de São José Operário, meus irmãos seminaristas que estão trilhando um caminho árduo e difícil de seguimento a Jesus, meus irmãos e minhas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja dispõe na noite de hoje uma celebração profunda, importante e fundamental para todo católico, a solenidade do batismo do Senhor. E nós vamos, ao longo da liturgia, compreendendo as razões pelas quais a celebração de hoje é tão fundamental e tão importante para o povo cristão. O primeiro elemento que faz com que nós percebamos a importância desta celebração está antes do fato do batismo de Jesus, quando é precedido por um diálogo entre João e o Senhor. João, o Batista, estava certamente, como costumeiramente fazia, batizando as pessoas para a conversão e pedindo que elas fizessem penitência, porque havia chegado a plenitude dos tempos, e ele precisava, por uma missão que lhe fora dada por Deus, preparar um povo bem disposto para a vinda do Messias. E era essa a missão de João. Então, que ele se surpreende ao ver se aproximar do Jordão, aquele para quem ele estava preparando um caminho. João se surpreende ao ver que se dirigia para as águas do batismo o mais perfeito de todos os homens. Estranhou, e eu posso inclusive imaginar que talvez tenha havido no coração de João até mesmo uma certa angústia, e nós encontramos esta aflição de João em suas palavras quando ele diz, atenção, ora, como é possível que venha a mim o Senhor? Sou eu, reconheceu, quem preciso ir ao teu encontro. Meus irmãos,
E eu disse que há uma questão importante a ser meditada antes do fato do batismo, neste diálogo, porque nós nos identificamos neste diálogo que João fez com o Senhor. Como podes, tu, Senhor, sendo todo santo e poderoso, como podes, Senhor, sendo tu, majestade, santo, soberano, onipotente, onisciente, Rei de todos os povos e nações, como é possível, Senhor dos céus e da terra, tu que dominas desde o mais alto do trono do céu todas as criaturas, vires ao meu encontro e se ocupar de mim? Como pode, meu irmão e minha irmã, ocupar-se das nossas mazelas, aquele a quem o Pai deu todo o poder nas mãos? Como pode e como é possível concebermos que venha ao nosso encontro, escondido na pobreza de água e trigo, um Rei tão onipotente e soberano? Era esta a aflição de João. Eu, Senhor, é quem preciso me dirigir a Ti, porque não sou digno sequer de desamarrar as sandálias que trazes sob os Teus pés, e vens a mim. Meus irmãos, a resposta de Jesus diante dessa indagação de João, e certamente uma resposta que se faz atual nesta que é ainda a nossa indagação, foi uma resposta simples, mas certeira como espada afiada. João, é preciso que assim seja, para que se cumpra toda a justiça. De novo, nós podemos encontrar nas Escrituras algo que viria a confundir a nossa cabeça, não fosse o Espírito a nos revelar todas as coisas. De que justiça está falando o Senhor? Adão, com o seu pecado, havia rompido definitivamente a perfeição da comunhão com Deus. O povo de Israel, por sua vez, embora fosse o Senhor tão fiel, cometeu diversas infidelidades contra Deus. Moisés não conseguiu levar a cabo a missão de dar a ver ao povo a terra prometida. Era preciso que a este mundo viesse para com justiça proceder um novo Adão. Um Adão que não viria mais para romper a relação com Deus. Era preciso que se cumprisse toda a justiça com um Adão que fosse capaz a se igualar aos homens em tudo, dando a eles o modelo do que eles precisam ser para que retomem uma relação profunda de intimidade com Deus. Para que se fizesse justiça, Deus nos apresentou o modo pelo qual nós chegaríamos ao Pai. Pela penitência, pela conversão, pelas águas do batismo, que em João eram simbólicas, mas que em Jesus, na força do Espírito que revelou a sua filiação com o Pai, se faz fecunda. Agora nós chegamos no fato. Enquanto João estava batizando Jesus, para que se cumprisse, como disse o Senhor, plenamente a justiça, desceu do céu uma pomba. Se abriram as comportas dos céus e se ouviu uma voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu pus a minha confiança. Este, disse o Pai, revelando aos homens que estavam ali, é o meu Filho amado, em quem eu depositei, atenção, toda a potência, toda a força, toda a unção, toda a graça, todo o poder que possuo está nele.
Aquilo que em João provocava os corações na força do que era simbólico, em Jesus provoca fecundidade total e verdadeira, porque João apontava para aquele que não mais batizaria com água para a remissão dos pecados, ou melhor, para o perdão deles, mas Jesus era aquele que nos batizaria com o Espírito e com fogo, porque era o dedo de Deus entre os homens, capaz de curar, de libertar, de transformar, de santificar. Meus irmãos, homens e mulheres reunidos em torno do altar do sacrifício, perguntemo-nos ao nosso coração, por esta provocação que nos é dada pelo Evangelho de nosso Senhor, como temos sido capazes de viver a ação do Espírito que a nós se revela por meio de um sacramento que recebemos há tanto tempo. Quem está aqui que foi batizado um dia, levante o braço. Somos os eleitos de Deus, para que vivamos nos passos do novo Adão, a justiça perfeita. Tal sacramento nos convocou, nos provocou e nos comprometeu a uma vida de santidade, sem a qual, nos disse o autor da carta aos Hebreus, ninguém poderá ver o Senhor. Nós o veremos, meus irmãos. Nós veremos o Senhor quando deixarmos esta terra, julgados por Jesus, perguntados por Ele sobre o modo com que administramos o batismo que recebemos. Nós, porventura, teremos da parte de Deus como presente a palma e a coroa da santidade e da vitória, ou envergonhados abaixaremos as nossas cabeças, e seremos não por ausência de misericórdia, mas por uma decisão livre que tomamos, danados ao inferno. Perguntemo-nos, meus irmãos, o que temos feito com a força do Espírito de Deus, que foi posto em nossos corações por este sacramento e pela sua fecundidade, repito, não simbólica, mas concreta, eficaz e verdadeira. Temos adorado Jesus na Eucaristia, tomando de maneira sagrada aquilo que nos é dado e administrado pela Igreja por mandato de Cristo, ou estamos constantemente frequentando a Eucaristia, indo para a fila da comunhão em estado de pecado mortal? Temos, meus irmãos e minhas irmãs, encontrado por causa do batismo que recebemos, prazer na oração que fazemos, porque não deveria Jesus vir ao nosso encontro, disse João, ou ao contrário, permanecemos numa total e completa indiferença diante de Deus, como se o batismo nada nos dissesse. Diante dessas provocações que o Espírito de Deus nos está fazendo na noite de hoje, existem duas posições possíveis no nosso coração. A primeira posição possível é a da desesperança. Ser santo é difícil demais. Viver o batismo, tal como pede a Santa Igreja, é uma exigência que não suporto, porque as minhas capacidades são inferiores a tais exigências. A desesperança porque parece que a santidade é um ideal cada vez mais distante de nós. A impressão que temos muitas vezes é a de que estamos correndo, e quanto mais corremos, mais se afasta o nosso ideal. Eu me lembro, e talvez seja o Espírito que me traga à memória essa lembrança, que eu estava vindo com o meu avô, certa feita, de Quixabeira a Serrolândia. E o meu avô tinha uma F1000 amarela. Os netos iam em cima, porque, como chamamos, ali dentro na bulé, que chama-se buleia, não cabia além da minha avó e outra tia.
E eu ia olhando para cima, e na medida em que nós avançávamos, a lua avançava conosco. E eu comecei a me inquietar, porque nós não conseguíamos alcançar a lua. Nós caminhávamos e a sensação era de que a lua nos acompanhava. Aquilo no meu coração de criança foi verdadeiramente inquietante. Muitas vezes é essa a nossa sensação na relação com Deus, na busca pela vivência do nosso batismo. Estamos todos nós na F1000 do avô do Padre, com os olhos para cima, tentando alcançar a lua, mas parece que nós não chegaremos lá. A segunda postura possível, no entanto, é exatamente a postura contrária. A de quem age como João. Ele teve a coragem de perguntar: Mestre, como podes tu, que és tão poderoso, vir a mim? Eu é quem preciso ir ao teu encontro. Dada a resposta de Jesus, a de que era preciso que se cumprisse a justiça, embora não tivesse compreendido muito bem o significado destas palavras, João ousou batizar Jesus. Repare, João sabia que ele era o Messias. João sabia que ele era o enviado de Deus. João talvez não soubesse dizer com essas palavras, mas o seu coração intuía que ele era a encarnação de Deus, o Verbo feito carne pisando o chão dos homens, e ousou batizar Jesus para obedecê-lo. Segunda postura, portanto, ousadia. Eu serei santo, não porque eu possuo capacidades superiores aos outros. Eu continuarei buscando a santidade, porque no meu coração existe uma santa ousadia que me impulsiona e me empurra todos os dias a não pular do carro, porque se eu, criança, pulasse do carro, desistindo de alcançar a lua, uma tragédia aconteceria. Não pule da F1000 do avô do Padre Luan, por favor. Continue sendo ousado e busque comigo alcançar a lua, porque eu preciso dar uma notícia para você. Chegará o dia em que o meu avô vai parar a F1000 e nós veremos a lua. Chegará o dia em que esta viagem, que aparentemente é interminável e sua meta aparentemente impossível de ser vivida, vai ser experimentada por nós na carne, tal como João, embora martirizado por aqueles que o odiavam, pode hoje contemplar nos céus e receber a recompensa da sua ousadia. Não entendeu, mas perseguiu até o fim a meta que possuía. Irmãos, não queremos conhecer o Senhor somente por palavras. Não queremos contemplar a lua apenas da F1000 do avô do Padre, olhando de longe. Nós queremos olhar a lua de perto. Nós queremos pisar o reino dos céus, tal como Jesus pisou esta terra. Os nossos olhos verão a Deus se nós o perseguirmos com perseverança até o fim. O nosso viver e a nossa conduta precisam, portanto, para provocar o coração de Deus, tornarem-se dia após dia condizentes com o batismo que nós fizemos, porque uma santa conduta é um som agradável aos ouvidos de Deus. Uma santa conduta, meus irmãos e minhas irmãs, é vista por Deus como aquela criança que estava em cima do carro olhando a lua correr, mas não se desesperou, cantou com uma vida santa. Não eu, nós, os cristãos, que queremos cantar a Deus com a nossa conduta, um santo canto que o agrade, o da santidade. Feche os seus olhos por um instante.
Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos revelou nessa noite que, embora tivesse João simbolicamente batizado com água, viria aquele, ele próprio anunciou, que nos batizaria com o Espírito e com o fogo. No dia do sacramento, Senhor, puseste no coração de cada homem e mulher uma brasa de amor. Quando pedimos que nós sejamos por Ti batizados com o Espírito, nós estamos, Senhor, tão somente pedindo que a brasa venha a fazer chama. Fogo alto é o que nós queremos na noite de hoje. Fogo alto de santidade, fogo alto no desejo de prosseguir e de conhecer o Senhor, de vê-lo tal como Ele é, porque esta é a graça que está reservada para os batizados, ver a face de Deus, porque não somos tomados pela postura da desesperança, mas da ousadia de prosseguir até o fim, perseguindo a lua que parece tão distante, mas está próxima de nós, na medida em que mergulhamos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque os nossos olhos Te podem ver. Nós é que deveríamos ir a Ti, e Tu vens a nós, Senhor, para provocar esse amor sincero. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos Te viram, e em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje meus olhos Te viram, e em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também Te agradar, um sacrifício de amor, como Tua glória na cruz encheu a terra. Toda a terra, adoração e vida Te dou. Após de Ti eu seguirei, junto a Ti não temerei. Grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. Após de Ti eu seguirei, junto a Ti não temerei. Grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, quantas vezes
preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor. Atenção, todos nós seremos a lua. Que com Ele eu seja mais que vencedor. Aplauda o Senhor porque nós vamos para o céu. E diga forte: eu vou alcançar os céus. Repita com o Padre: eu vou alcançar os céus. Eu fui vocacionado para o céu. Amém.